Fala galera, beleza? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Lucas Mano, biocientista, e nesse vídeo eu falo sobre 4 coisas. Primeiro, como que eu acompanho meus resultados. Segundo, por que você deve fazer dessa maneira também. Terceiro, quais foram meus resultados durante a quarentena, que eu fiquei treinando 14 vezes por semana. E quarto, como é que foram os meus treinos e a minha alimentação durante esse período de muito treino. O acompanhamento dos meus resultados tem 2 lados importantes. Um é a performance, no meu caso eu me interesso por força, e o outro é a parte de composição corporal, então seria hipertrofia muscular e não ganhar tanta gordura assim. A maneira que eu acompanho minha força é vendo durante os treinos se eu consigo levantar mais peso ou fazer mais repetições com o mesmo peso. Isso é bem óbvio, bem fácil. E para a parte de composição corporal, eu me peso todo dia e faço a média do meu peso semanal. E entre blocos grandes, nesse caso eu fiz de 1 mês e meio, mas normalmente eu faço mais, tipo um semestre, às vezes até um ano. Eu tomo as medidas da circunferência do meu corpo. Então eu tiro medida da panturrilha, da coxa, da bunda, da cintura, do peito, dos ombros, dos braços, dos antebraços e às vezes do pescoço também. Isso aí é de onde eu vou tirar as minhas informações de hipertrofia muscular. E da parte de gordura, normalmente eu uso também isso. Eu uso a circunferência da minha cintura. Só que nesse caso específico, eu estava treinando abdômen, que eu normalmente não treino. Então a circunferência da minha cintura vai aumentar mesmo que eu não ganhe gordura. Então para isso eu usei um adipômetro e usei o adipômetro para pegar as minhas dobras cutâneas. Não estou interessado no meu percentual de gordura, só no tamanho, na espessura das minhas dobras cutâneas. E por que você deve adotar um procedimento semelhante para acompanhar os seus resultados? A gente pode medir as coisas com a medição direta ou com a medição indireta. A medição direta a gente mede exatamente o que a gente quer saber. E a medição indireta a gente mede outras coisas que a gente vai fazer algum tipo de correlação, vai contar pra gente como é que essa coisa que a gente está interessado variou. Então no caso da força, a medição direta é a gente levantar o peso e ver se está conseguindo levantar mais que o anterior, é o ideal. No caso da composição corporal, a medição direta é a gente abrir o corpo, separar o que é gordura, separar o que é músculo, pesar na balança, e aí tá certo, a gente consegue saber exatamente o que aconteceu. O problema dessa medição direta, no caso da composição corporal, é que a gente só pode fazer uma vez na vida, porque se alguém te abrir e separar do seu corpo todo em vários pedaços, você morre. Por isso, para a composição corporal, a gente precisa usar medidas indiretas, e tem várias maneiras de a gente fazer isso. Você provavelmente já conhece a bioimpedância, que vai medir uma corrente elétrica que passa pelo seu corpo. Isso aí vai te dar uma estimativa de como é que está a sua composição corporal. Tem um método com as dobras cutâneas, que você pega o adipômetro, mede a espessura, faz uns cálculos aí e encontra quanto que é a estimativa para o seu corpo. Você tem raio-x que dá para usar para isso também, pesagem hidrostática e por aí vai. Só que o método que eu falei que eu uso é o mais simples de todos, não tem nenhuma tecnologia. Você pega uma pinça e mede a sua gordura, só isso. Você não usa nem as equações para fazer uma estimativa da sua composição corporal. E o motivo por que eu faço isso, e porque você também deveria fazer, é que pra gente não faz a menor diferença a nossa composição corporal. Eu não importo se eu tenho 40 kg de músculo, ou 50, ou 60, ou se eu tenho 8% de gordura, ou 10%, esses números não me dizem nada. O que eu quero saber com isso, com essas minhas medidas, é se eu estou progredindo, se o que eu estou fazendo está dando resultado, se eu estou melhor do que antes e não onde eu estou exatamente. Esse tipo de informação de onde você está é importante para um pesquisador que está tentando descrever uma população, ver o efeito de uma coisa da outra e passar recomendações sobre isso. Só que quando a gente não está interessado nisso, a gente só está interessado em ver se o que a gente está fazendo dá certo, aí não é relevante. E o problema da gente usar esses métodos é que eles são uma caixa preta que inserem mais um ruído no nosso resultado. Então tem mais uma incerteza aí, fica mais difícil da gente detectar se o que a gente está fazendo dá certo ou não. Então no caso da gordura, por exemplo, eu poderia fazer o teste da bioimpedância, mas aí o meu músculo vai influenciar na minha medida de gordura, se eu estou hidratado ou não. A mesma coisa para o DEXA, que usa o raio-x, a mesma coisa para a pesagem hidrostática. Em todos esses casos, inclusive no adipômetro, entra também a questão que o sinal de entrada vai ser convertido num sinal de saída. E essa conversão não é exatamente perfeita. Eles têm uma estimativa que funciona bem para uma população, mas eu não sei se para mim isso funciona bem. Para a gente minimizar esse ruído e maximizar a nossa capacidade de detecção de mudanças, o que tem que ser feito é acompanhar diretamente esses dados de entrada. Então, para hipertrofia muscular, eu vou pegar as circunferências dos meus músculos e vou comparar essa circunferência com outro ponto no tempo que eu estava com gordura semelhante. Então, como eu acompanho a minha cintura, pego 2 pontos que eu estava com a cintura igual e vejo como é que foi o progresso nas outras circunferências. Ou nesse caso específico,
que eu estava treinando abdômen, eu comparo essas circunferências com medidas similares no adipômetro. E quando eu falo em medidas do adipômetro, eu falo, na minha barriga eu estou com 8 mm de dobra cutânea, no meu peito eu estou com 6 mm, na minha coxa eu estou com 8 mm, por exemplo. Eu não faço a conversão para percentual de gordura, porque essa conversão só vai introduzir uma nova variável no sistema que pode estar errada. Mas Lucas, eu quero saber quantos por cento de gordura que eu tenho, eu quero saber quanto de músculo que eu tenho, porque eu tenho o objetivo de ter exatamente 76,7 quilos com 8% de gordura. E se eu não acompanho esses dados, eu nunca vou saber se eu cheguei no meu objetivo. Eu gosto de fazer uma analogia de mapa e bússola nesse caso. Você sabe para onde você quer ir? Se você sabe a direção na bússola, você vai chegar lá eventualmente. Você não precisa de ficar olhando o mapa direto e se estressando para ver quanto tempo vai demorar para chegar lá. A mentalidade voltada para o processo, que está preocupada com o caminho, com a viagem, a jornada, é muito mais bem sucedida do que a mentalidade que está só preocupada com o objetivo. E isso aí a gente tem evidência para tudo na vida. Então esse é só mais um exemplo que a gente tem que ter a mentalidade voltada para o processo e não para o objetivo. E outra coisa é que mesmo com o mapa, você nunca vai chegar no seu destino. Porque quando você chegar lá, você já vai ser outra pessoa. E muito provavelmente você já vai ter outro objetivo. O que a gente mais vê é alguém que entra na musculação por algum motivo e depois muda o seu objetivo ao longo do caminho. Depois dessa filosofada, vamos agora dar uma olhada nos meus resultados. Primeiro nos números, depois eu vou mostrar algumas fotos. Já vou te falar os resultados, primeiro só comenta aqui embaixo o que você acha desse cenário, prefere aqui, prefere na academia. Vamos lá. Essa tabela aí mostra todos os meus resultados. Primeiro tem essas 3 datas, 30 de abril, 4 de junho e 9 de julho, que foi quando eu tirei minhas medidas dentro desse período de treino de quarentena. Então 30 de abril foi antes de eu começar, 4 de junho foi depois de eu terminar o primeiro mesociclo e 9 de julho foi depois de terminar o segundo mesociclo. E aí nas outras colunas tem a diferença entre o dia 30 de abril e 4 de junho, que é esse delta 1 menos 2, e tem o outro delta 2 menos 3, que é de 9 de julho para 4 de junho. E tem o delta 1 menos 3, que é do 9 de julho para o 30 de abril. Nessas colunas depois, os deltas são alguns resultados mais antigos meus, eu não tenho a data de quando foi, então a gente vê aí períodos que eu estava com a cintura média, períodos que eu estava com ela um pouco maior ou um pouco menor, e tem aí o título que fica bem fácil de você entender o que é cada coisa, e elas estão em ordem cronológica. Então o primeiro que eu medi foi esse médio, depois esse gordo, depois esse magro, depois esse magrelo, depois esse gordão, depois esse médio. Esse delta médio é a diferença desse médio pro último que eu tirei no último mesociclo, que seria algo mais ou menos comparável, apesar de que eu estava um pouco mais gordo, como a gente pode ver pela minha cintura nesse médio. Uma curiosidade é que o mais pesado que eu já fui foi nessa fase gordão, porque eu comecei a roncar. Meu pescoço estava ficando muito grande, então estava roncando, aí eu tive que emagrecer para deixar a patroa dormir. Então meu limite é esse aí, eu não posso passar muito dos 85 quilos não. Então agora vamos dar uma olhada nas linhas. Na primeira tem o peso que eu pesei no dia, e na segunda tem a média do peso na semana. A gente viu que dá bem próximo, então nesse caso aí não fez tanta diferença. Qualquer um dos dois serviria. Na seguinte tem a minha circunferência do peito. Essa circunferência a gente mede de maneira padronizada também. Então é importante você padronizar a sua respiração, porque se você inspira muito ou pouco, vai dar diferença nessa medida. E padronizar também se você está contraindo o músculo ou não. Normalmente o que se faz é não contrair o músculo para esse tipo de medida do peito e pegar o ponto mais largo. E a gente tem que considerar também as costas, porque elas também entram nessa medida. Vai ser a circunferência inteira. Então é o ponto mais largo considerando tanto as costas quanto o peito. Na próxima linha tem a minha cintura. Normalmente eu uso isso para medir quanto eu ganhei de gordura. Eu sei que eu tenho que perder mais ou menos uns 700 gramas para perder 1 centímetro de cintura. Só que nesse caso, como eu estava treinando abdômen, ele provavelmente hipertrofiou. Então esse aumento de cintura não deve ser aumento de gordura, como a gente vai ver mais abaixo nas medidas que eu tirei com o adibômetro. A cintura a gente também tem que padronizar a medição. Normalmente o que se faz com os homens é medir na altura do umbigo e soltar todo o ar, mas não murchar a barriga. E o que se faz para as mulheres é também soltar todo o ar, não murchar a barriga, não contrair nada, só que medir no ponto mais fino, que é um pouco acima do umbigo. Na próxima linha são os ombros, a gente vê que teve um crescimento muito significativo aí de 7,5 cm, só que grande parte disso é memória muscular, porque tinha muito tempo que eu não treinava os deltóides laterais. Se eu passei a treinar aí, eu não fazia elevação lateral, não fazia remada alta, eu voltei a fazer, então eles cresceram de volta. Se a gente olhar mais para a direita, onde está a parte do médio, a gente vê que os meus ombros já tiveram esse tamanho antes, então eu não ganhei tanto assim quanto os outros. Os outros eu já ganhei mais, por exemplo o peito, o máximo que eu tive foi 113, com um percentual de gordura um pouquinho mais alto,
Então eu consegui ganhar uns 3,5 centímetros a mais no peito e o ombro ficou mais ou menos próximo. O ombro a gente mede seguindo o mesmo princípio do peito. Não se contrai, você padroniza a respiração, pega o ponto mais largo. E também vai ser algo que vai considerar tanto suas costas quanto principalmente essa parte superior do seu peito. Vai dar uma volta mais ou menos aqui. Depois tem os braços, tem a mesma questão da memória muscular. Eu já tive os braços maiores ainda, mesmo tendo crescido 1 centímetro, isso aí não é nada muito novo. E eu estou relativamente próximo do limite dos braços, não tem muito o que fazer, então eu não dou muita atenção para eles. Eu também não ligo tanto para ter um braço grande. No caso dos braços, a medida é um pouco diferente, porque a respiração não faz diferença e porque normalmente se contrai o braço ao máximo antes de medir. Então você faz a contração máxima e mede no ponto mais largo. Na linha seguinte a gente tem os antebraços. Eu também não ganhei muita coisa, porque uma parte é memória muscular de quando eu segurava mais, mas eu devo ter ganhado alguma coisa, principalmente na parte de flexão reversa. Então essa parte aqui do antebraço, essa parte superior, eu devo ter ganhado mais músculo. Então está com a medida similar de quando eu estava um pouco mais gordo, então tem um pouco a mais de músculo. Para medir o antebraço, a gente vai estender o cotovelo ao máximo, então vai manter o braço desse jeito e vai fechar a mão com toda a força. Isso vai contrair o antebraço e a gente mede no ponto mais largo. Se você flexiona um pouco o cotovelo, o antebraço vai ficar ainda maior e aí fica difícil de padronizar. Por isso que o que a gente faz normalmente é manter o cotovelo estendido, que é fácil de padronizar. Na próxima linha estão as panturrilhas. Tem quem te fale que é impossível crescer a panturrilha, mas coloquei aí 2,5 centímetros em 10 semanas, não tem mistério. É só fazer com frequência, com volume, com controle, que ela cresce. A gente vê inclusive que esse é músculo novo. Se a gente pega a minha última coluna que foi feita antes desse período, ela já estava com 38,5 e agora está com 40, então realmente foi músculo novo que cresceu e não foi memória muscular. Para a gente medir a panturrilha, é algo similar ao do braço. A gente vai também fazer uma contração máxima e medir. Na linha seguinte tem as coxas. Eu tive um resultado relativamente bom. Parte é a memória muscular dos isquiotibiais, que é o posterior da coxa, que eu tinha um tempo que eu não treinava ele tanto quanto eu já treinei no passado. Então, uma parte é isso e outra parte é crescimento novo. Para a gente medir a coxa, o que a gente faz é pegar a distância do quadril até o joelho e dividi-la por 2. Então, passa na metade da coxa e aí mede a circunferência. Não tem necessidade de pegar o ponto mais largo, a gente pega o meio da coxa. Para você ter uma noção, no meu caso eu pego 20 centímetros, que eu tenho 40 centímetros do quadril até o joelho. Nessa próxima linha são os meus glúteos. A gente vê que eu perdi um pouco no primeiro mesociclo e no segundo mesociclo eu recuperei e mais um tanto. Só que o estudo da memória muscular, eu não dei muita atenção nessa ficha para os meus glúteos, como no passado eu já dei. Então é natural que eles fiquem menores do que eram. Normalmente o que eu faço para os glúteos que eu não fiz aí é elevação de quadril. Depois tem as minhas dobras cutâneas. O que a gente acompanha é o somatório delas. Então o mais importante para mim é essa primeira linha, que está dando 27, 22 e 23. E aí nas de baixo tem, para cada dobra cutânea, eu uso essas 3, coxa, abdômen e peito, que são as mais comuns para se usar para homem. No caso das mulheres, se utiliza no lugar do peito o tríceps. E tem alguns outros protocolos que usam outras dobras cutâneas também, só que elas eu não sei medir, essas aí eu sei. Então se eu fosse medir as dobras cutâneas que eu não sei, não seria uma medida consistente, então isso é só mais um ruído, não ia me dar uma informação nova. Só ia me atrapalhar a tomar alguma decisão se o programa está funcionando ou não. Então agora que a gente viu as mudanças numéricas nas minhas medidas, vamos ver como é que isso fica nas fotos, como é que isso aparece. Primeiro tem essas fotos relaxado. Eu tentei ao máximo ficar na mesma postura, no mesmo lugar, com a câmera no mesmo lugar, com iluminação semelhante. Fiz o que foi possível. Eu não sou fisiculturista, então eu não sei posar. Então muitas vezes eu estou com uma pose um pouco diferente numa foto ou na outra, ou com uma pose que não mostra os músculos como deveria. Mas dá para ter uma noção do que mudou. E vendo essas fotos, a gente vê por que é importante a gente tirar todas essas medidas. Porque se a gente deixa para ver no olho, de um dia para o outro a gente não vai ver. Mesmo se a gente deixa para tirar a foto, você vê 3 meses com esses resultados que normalmente demora mais de um ano para eu ter, fica difícil de perceber qual que é o antes e qual que é o depois. Então por isso que é importante a gente tirar essas medidas. Se você curtiu a transformação, clica no curtir. Se você não curtiu, clica no curtir também, que me ajuda. Comenta aqui embaixo qual foto você gostou mais. E vamos lá dar uma olhada como é que eu treinei durante esse tempo e como é que foi a minha alimentação. Antes de mostrar minha ficha inteira, eu vou mostrar esse esquema aqui que fica mais fácil de entender como que ela foi dividida. Então eu fiz uma divisão do corpo em 4 partes,
E aí cada parte eu defini como minha especialização, algo difícil, regular ou manutenção. Isso influenciou no meu número de treinos na semana. Então algo que é minha especialização, eu treinei 5 vezes na semana, difícil 4, por aí vai, totalizando 14 treinos por semana. Ficou bem cômodo de eu fazer 2 vezes por dia. No meu primeiro mesociclo, eu fiz a ênfase de especialização em empurrar e no meu antebraço, então é peito, ombro e tríceps. Ombro que eu digo a parte anterior, que é ela que empurra. Depois na parte difícil são os isquiotibiais, que é o posterior da coxa, panturrilha e abdômen. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, só que eu coloquei junto porque eu queria dar essa ênfase nos 3. Para a parte regular eu coloquei puxada e deltoide lateral. Então isso envolve todos os músculos das costas e o bíceps e o deltoide lateral também, e o deltoide posterior, que também está envolvido com essa parte de puxada. E só para manutenção eu fiz quadríceps e glúteos, que eu já estava saindo de outro período que eu estava enfatizando os quadríceps, então eu optei por deixar eles só na manutenção nesse caso. Esse primeiro mesociclo durou 5 semanas de treino, depois mais uma semana de deload. No segundo mesociclo eu movi todas essas categorias para cima. Então, o que era manutenção para regular, regular para difícil, difícil para especialização e especialização para manutenção. Dessa forma, eu consegui recuperar aquilo que estava no limite e consegui dar um estímulo maior do que anteriormente em todo o resto. No segundo mesociclo, eu fiz só 4 semanas de treino e depois o deload, porque 4 semanas foi suficiente, eu já estava além do meu limite no outro mesociclo quando eu cheguei na 5ª semana. Agora eu vou te mostrar minha ficha, mas antes disso, um aviso. Essa ficha foi feita especificamente para mim, especificamente nesse período. Você provavelmente não é eu, então você não deveria fazer uma ficha igual. Então essa foi minha ficha no primeiro mesociclo. A gente tem nessas 5 colunas uma semana, depois nas 5 colunas seguintes outra semana e por aí vai. A gente vê que de uma semana para outra eu aumentava a carga sempre que possível. Quando é algum exercício que é uma carga muito grande, como agachamento, eu consigo aumentar toda semana porque é um incremento de carga relativamente pequeno. Quando é um exercício que não é tanto peso assim, como desenvolvimento, por exemplo, aí não consigo aumentar toda semana. E além da carga, eu aumentei também a minha proximidade da falha. Então a gente vê que o que está aí como RR, que são as repetições que eu tenho na reserva no final da série, tendem a diminuir. Então nessa primeira semana, na quinta-feira de manhã, eu fiz o agachamento frontal com 110 kg, 6 repetições, e eu estimei que eu conseguiria em alguma dessas séries ter feito 10, em outras eu só conseguiria ter feito 8. E eu uso esse RR para eu ter uma noção se eu posso aumentar o peso na semana seguinte ou não. Nesse caso do agachamento, como ele sempre estava dando relativamente alto, estava com distância grande da falha, eu pude sempre aumentando. Já no treino seguinte, de quinta-feira à noite, para o supino, ele estava muito alto, o esforço estava muito alto, o RR estava muito baixo. Então o que eu fiz foi diminuir a carga, foi praticamente o único exercício que eu fiz isso, porque eu superestimei a minha capacidade na primeira semana. Como eu estava fazendo um supino já fatigado do push press, eu não tinha condição de fazer esse peso todo, então eu diminuí e segue o baile, tá tudo certo. Além do peso, eu também fui aumentando as séries ao longo da ficha, mas a gente vê que são aumentos bem pequenos, então eu aumentei no máximo umas 2 séries para algum exercício ao longo da ficha inteira, ao longo de 5 semanas. Tem alguns exercícios que eu coloquei em azul, para vocês entenderem melhor, que na parte das repetições, ao invés de eu colocar as repetições por série, eu fiz o somatório de todas as repetições de todas as séries. Então, na quinta noite, nessa primeira semana, eu fiz 37 repetições ao longo de 3 séries na rosca reversa de punho. Tem alguns exercícios que eu prefiro fazer dessa maneira, ao invés de eu ter esse controle de todas as séries, como é algo que varia muito a minha performance em repetições de uma semana para outra, eu prefiro só acompanhar o tanto de repetições que eu estou fazendo no total. Tenho também anotado o meu peso em cada dia. O meu peso eu sempre tiro da mesma maneira, então eu acordo, vou ao banheiro e me peso em jejum. Tenho também anotado quanto de peso que eu levantei em algum single, isso aí é mais um acompanhamento da minha força. Não são todos os exercícios que eu faço isso, e às vezes tem semana que eu não quero fazer. Eu também coloquei uma estimativa do meu gasto calórico com o treino. Eu não recomendo que você faça isso, mas é algo que eu fiz. Então a gente vê que, por exemplo, nas quintas-feiras eu comecei gastando 140 calorias, depois 145, 160, 170 e 200. Isso aí eu usei para determinar o quanto que eu vou ingerir de calorias no dia. Nessa outra ficha tem a mudança do que é minha especialização, o que é minha manutenção, etc. E eu coloquei novos exercícios para todos que subiram uma categoria, que eu estou fazendo um dia a mais de treino. E no outro, que era a minha especialização, eu mantive só os 2 dias que são mais pesados. Uma coisa que eu tentei fazer
é colocar sempre cada vez um dia mais leve à medida que eu vou acrescentando mais dias. Porque se eu coloco dias mais pesados, eu acabo não sentindo tão bem nas articulações, isso aí vai contribuir para me lesionar. Então se eu coloco um dia mais leve, isso aí é mais tranquilo para mim, eu não tenho essa preocupação. O meu treino foi isso, tem muita coisa aí que tá em inglês, se você não entendeu, comenta aqui embaixo que eu te explico o que é. E agora vamos dar uma olhada na minha alimentação. Em agosto agora eu vou soltar vários vídeos sobre nutrição, da parte teórica. Parte teórica que eu digo, fala da ciência, o que é importante, o que não é importante. E mais pra frente, mais pro final do ano, eu devo fazer uma parte mais prática para te falar estratégias que você pode adotar, tanto para ganhar peso quanto para perder peso de maneira mais fácil. Então vamos dar uma olhada na minha alimentação, como é que foi. Foi bem simples que eu fiz, esse quadrinho aí, basicamente são 4 refeições por dia, com um número de calorias mais ou menos padronizado, porque as minhas refeições eram mais ou menos padronizadas, meu café da manhã era basicamente o mesmo, meu almoço também, meu jantar também, e tinha uma outra refeição que eu podia variar mais dependendo do que cozinharam aqui em casa, digamos assim. O importante então é a ingestão calórica, que no meu caso aí eu coloquei em 2.550 calorias por dia, mais do que eu estava estimando na ficha. A ingestão de proteína, que eu estava ingerindo em torno de 160 gramas por dia e estava bem distribuído ao longo das refeições, então por volta de 40 para cada uma delas. E o horário, eu tentei colocar 4 horas entre cada refeição. Então eu comia às 7, às 11, às 15 e às 19. E nutrição para ganho de massa é basicamente isso. Tem alguns detalhes a mais, mas isso aí vai ter que ficar para um próximo vídeo. Se você viu o vídeo, se você viu até o fim, clica no curtir, se inscreve no canal, comenta alguma besteira aqui embaixo, aquele abraço e bora puxar uns ferros!